Madison, quem está começando a aprender a Libras tende a passar pela experiência de esquecer os sinais. Aprende os sinais e acaba esquecendo eles, na hora de precisar de se comunicar, de montar as frases. Como os classificadores ajudam nesse tipo de situação, de esquecer os sinais? A principal questão é que você não fica refém dos sinais. Você não precisa saber sinal de todas as coisas para você conseguir se comunicar com o surdo. O simples fato de você poder utilizar os classificadores faz com que determinados sinais nem precisa de saber, entende? Só o fato de você saber realmente utilizar os classificadores já faz com que você consiga se comunicar. Agora, quando a gente fala disso, é delicado. Por quê? Tem pessoas que estão aprendendo a Libras que ela tenta fazer os classificadores e o que ela está fazendo não é classificador, é gesto. E aí é limitante. Por quê? Porque o gesto, ele não tem língua por detrás. Ele é gesto, ele é limitado. Isso significa também que ele não tem uma estrutura linguística, ele não tem esses morfemas, ele não tem essa lógica dentro dele que faz com que você consiga comunicar qualquer coisa. Ele é limitado. Não tem uma convenção social sobre os significados completos daquilo ali para você ter uma comunicação completa. Nas línguas sinais tem. Significa que se você vai atender um surdo no médico, né? Imagina que a pessoa trabalha numa clínica médica ou outro tipo de atendimento. E aí, chega lá, um exemplo aqui. Esse exemplo aqui valeria para a área médica também. Mas olha esse exemplo aqui, o que aconteceu em sala de aula. Eu estava em sala de aula, interpretando para um aluno surdo. Ele estava nessa época na oitava série, hoje seria o nono ano. Turma lotada. E aí o professor de geografia estava dando a aula dele. Dando a aula dele e tal, aquela coisa toda. E o aluno lá assim, né, prestando atenção e tal, e eu interpretando. E aí chegou um momento em que o professor, assim, fez aquela pausa, né, para os alunos terminarem de copiar o que estava no quadro e tal, sentou lá na mesa. E aí o aluno foi e se levantou, chegou lá para o professor e foi lá e fala assim, né, quero ir no banheiro. Esse daqui é o sinal para banheiro. Mas o professor não sabia isso. Aí o professor foi, virou para o aluno e olhou assim, olhou para o relógio e disse para ele assim, falando com a boca assim, que são 10 horas. Cara, não foi isso que o aluno perguntou para ele, entendeu? Não foi isso, sabe? O professor achou que ele estava perguntando as horas. Por quê? Porque ele tocou aqui, perguntando a hora aqui. Mas não é. Olha, o formato de mão é diferente. Percebe? E aí, o aluno lá, assim, né, inquieto e tal, e aí pediu de novo ao professor. Por favor, eu quero muito ir no banheiro, eu quero muito ir no banheiro. Aí o professor não entendeu o que ele estava falando, virou para mim e falou assim, Madison, eu não estou entendendo o que ele está falando aqui. Aí eu virei, assim, eu estava sentado, né, à frente do aluno, virei, e aí eu pedi o aluno de novo para fazer, ele fez o sinal, aí eu falei assim, professor, por favor, deixa eu ir no banheiro. Aí, olha que interessante, o surdo sinalizou isso, né, eu interpretei assim, professor, por favor, deixa eu ir no banheiro. O professor virou para mim, você está querendo ir no banheiro, Madison? Aí eu falei assim, não, ele que está te pedindo para ir no banheiro. Aí ele falou assim, mas ele veio para mim e perguntou quantas horas são. E o surdo lá, apertado para ir no banheiro, esperando isso aí tudo, entendeu? E aí, para você ver como é que isso aqui também encaixa na questão do consultório médico, porque o médico passa por algumas situações assim, relacionadas ao corpo humano, relacionadas ao que a pessoa está sentindo, o que ela está precisando ali naquele momento. Mas isso vale para atendente da loja, isso vale para um comércio, isso vale para um familiar de surdo, isso vale para a igreja, vale para qualquer lugar. Olha que constrangimento que esse professor passou por ele não saber um sinal tão importante da Libras. Aí ele foi, levantou, o professor levantou, ficou lá em pé, apontou para a região do pênis dele e falou assim: mas eu achava que era assim que você tinha que fazer, fazendo um gesto lá indicando como que seria o formato do pênis. Tipo,
Nada a ver, velho. O aluno foi e deu uma má resposta no professor, falando, professor, você não tem educação, em língua de sinais, você não tem educação nenhuma. E eu traduzindo, né? Você não tem educação nenhuma, não, professor, toma vergonha. E saiu. Olha o constrangimento que o professor passou de forma desnecessária, por um sinal tão simples que ele poderia saber, né? Bom, nessa hora aqui, algumas pessoas que estão nos ouvindo talvez tenham pensado ou estejam se perguntando assim, tá, mas se o Madison estava ali como intérprete na sala de aula e o aluno chega para conversar com o professor, o papel do Madison era interpretar isso desde o primeiro momento. Sim, concordo com você. Porém, existe uma coisa que se chama autonomia do aluno. Autonomia. E o aluno surdo, ele precisa de desenvolver essa autonomia para que ele consiga ter mais liberdade no dia a dia dele. E que as pessoas que estão nesse ambiente de contato com surdos também desenvolvam mais autonomia e liberdade. Então, no primeiro momento, quando o aluno chega para o professor e não consegue fluir essa comunicação ali, a única coisa que o professor deveria ter feito era o que ele fez depois. Foi me chamar. Quando ele me chama, eu interpreto a comunicação. É assim que funciona. O intérprete ele é requisitado para interpretar algo. Ele não está simplesmente no ambiente e sai interpretando as coisas. Então, quando você encontra um surdo no supermercado e ele está lá escolhendo as coisas dele na prateleira, você não tem que chegar lá e ficar interpretando coisa que ele não te solicitou, não. Você pode chegar lá e se identificar. Olha, eu sei Libras, eu sou fluente na Libras, eu estou aqui como intérprete, eu posso te ajudar. Você pode se identificar e deve se identificar, porque se você não se identificar, ele não sabe que você sabe Libras, percebe? Numa loja, num comércio, secretária, num prédio, qualquer lugar. É o mesmo princípio. É esse princípio de informar o surdo. Eu estou aqui, eu sou bilíngue, eu estou aqui para poder te atender, eu estou aqui para poder te ajudar. Beleza, tá certíssimo. Mas aí o que o professor faz é achar que a Libras são gestos. Entende? Então, nessa altura do campeonato, depois de 3 anos que eu estava acompanhando esse aluno, e depois de eu, particularmente, ter conversado com esse professor tantas vezes na sala dos professores no intervalo, trocado altas ideias sobre a Libra, sobre o surdo, sobre esse tanto de coisa, mesmo com isso aí tudo, ele ainda não tinha percebido que a Libras não são gestos. Percebe? Então, foi um constrangimento desnecessário. E aí, alguns tipos de situações assim, elas são delicadas. Por quê? Imagina, por exemplo, a situação de vai no dentista, o dentista aprendeu meia dúzia de sinais na internet e tenta fazer a comunicação com o surdo ali. Só o fato de ele saber alguns classificadores, porque ele já... Olha, eu posso apontar o dente. Só o fato de ele saber os classificadores vai resolver? Infelizmente não vai. Pode ajudar, mas não vai resolver. Por quê? Uma pessoa que não é fluente na Libras, dificilmente ela domina os classificadores. Dificilmente. Entende? Agora, uma pessoa que realmente sabe se comunicar em Libras, ela sabe os classificadores e sabe os sinais. Ela sabe usar as duas coisas. Por quê? A Libras não são só classificadores. A Libras não são só sinais. São as duas coisas. E, claro, a forma como tudo está conectado, como tudo tá junto ali nessa comunicação. Se você, de alguma forma, esse encontro de hoje aqui, esse bate-papo, te ajudou a se desenvolver ainda mais na Libras, te trouxe luz aí, aperta lá o curtir para a gente saber que você gostou desse conteúdo e também que você aprendeu algo novo aqui. É importante. Vai lá, deixa seu comentário dizendo aquilo que mais chamou a sua atenção sobre esse universo incrível da Libras e dos classificadores na Libras. E pode deixar lá também as suas dúvidas, as suas perguntas. E claro, se inscreve aqui no canal, aperta aí o botão vermelho, vai lá, se inscreve no canal. Olha, isso aqui é um classificador, hein? Já fiz aqui, agora aqui também. E ó, badala o sininho, também é um outro classificador. Badala o sininho aí para você ser avisado em primeiríssima mão quando eu publicar novos conteúdos aqui que vão impulsionar ainda mais seu desenvolvimento. E claro, segue a gente lá no Instagram, @Universidade da Libras. Que, ó, o arroba é o sinal de arroba, mas é um classificador também. Vai lá, segue a gente, @Universidade da Libras, porque lá você vai acompanhar o dia a dia meu com a minha esposa Raquel, que é surda. E assim a gente vai estar mais próximo, mais conectado. Vai lá, @Universidade da Libras. Vai lá.